Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Rita de Cássia. Eu sou Ricardo Bicudo. Estou gravando a palestra que vai ao ar no sábado, dia 13 de junho de 2020, cumprindo a programação da nossa casa. Eu vou fazer uma adaptação do tema previsto na programação, que é o sono e os sonhos, que são as questões 400 a 402 do Livro dos Espíritos, para falar do sono e os sonhos, não do homem, como tratam essas questões, mas por uma contingência, uma premência do momento e do bombardeio que tenho sofrido nessas semanas sobre essa questão em que estamos todos submetidos, essa pandemia. Nós vamos falar sobre o sono do espírito humano, porque tem tudo a ver, é uma reflexão que eu tenho trabalhado e tenho recebido essas inspirações para tratar dessa reflexão, porque o momento é um momento de despertar o espírito. Essa analogia do sono com relação ao processo evolutivo dos espíritos é uma analogia que não é apenas feita nos meios espíritas, mas no próprio meio da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise. É uma analogia bem razoável e bem lógica. E nós vamos fazer uma análise dessa situação, fazendo um panorama de como nós estamos. E eu vou ler para vocês o primeiro um texto que eu tive a oportunidade de escrever sobre inspiração numa dessas noites de reflexão. Eu vou ler porque tem a ver com todo esse processo que estamos vivendo e eu particularmente estou muito introjetado nessas reflexões para aproveitar a oportunidade. O texto fala assim: um evento como esse, uma pandemia global, que paralisa toda a população do planeta, requer uma reflexão sobre temas de maior magnitude do que questões de menor valor, questões circunstanciais. Deve-se ir ao fundo das necessidades essenciais do homem, ir ao encontro do espírito humano. Qual a parte que me cabe? Num outro momento a seguir, o texto diz: se todas as nossas atitudes trazem-nos de volta suas consequências, somos o fruto do passado e plantamos agora o nosso futuro. O que não avaliamos bem é quão distante estão na história as causas desse nosso presente e qual o alcance terá em nosso futuro as consequências dos atos que cometemos ou cometeremos no momento atual. Sendo corpo e espírito, as repercussões de nossos atos se farão sentir ora num, ora noutro, e mais frequentemente ainda em ambos. Mas a atitude
mais insensata é a que nos acarretará maior prejuízo e, obviamente, ocorrerá no campo do espírito, que é o ser imortal que sobrevive à morte do corpo. Pesquisando os registros da nossa história e ponderando atos e consequências de grandes eventos, é notável o escândalo de proporções imensas provocado pelo homem à mensagem cristã. Nestes 20 séculos de convivência e aprendizado, poucos fizeram as escolhas certas e aproveitaram o roteiro deixado pelo Cristo para alavancar seu progresso e sua felicidade que lhes são consequentes. O homem, preso ainda à própria inferioridade, manipulou a mensagem cristã visando seus interesses pessoais mesquinhos e relegou ao abandono, em todos os séculos, o roteiro mais sublime para sua felicidade. Esta é a maior insensatez cometida pelos homens, incontestavelmente. E essa deve ser uma das avaliações de consciência nesse momento de reflexão forçada pelas circunstâncias globais a que estamos submetidos. Isso, me parece, diz respeito a todos que aqui estamos. Veja, esse texto me levou a uma série de reflexões. E, em primeiro lugar, fui partindo do âmbito mais geral, que era o significado da era cristã para o homem na Terra. E, de fato, a era cristã, num dos seus vários significados, ela simboliza a inauguração da era do Espírito do homem. Por quê? Porque nunca ninguém trouxe tantas mensagens com a autoridade que tem o Espírito do Cristo para o homem sobre o seu horizonte espiritual, e nunca houve em nenhum momento na história da humanidade uma mensagem como essa. E mais ainda, ele testemunha com o episódio da ressurreição, após a sua crucificação, ele testemunha aquilo que ele prega, a sobrevivência do espírito, a morte do corpo. Então, é realmente algo escandaloso o que foi feito ao longo de todos esses séculos com essa mensagem. E aí é que eu associo o tema da nossa reflexão, que é o nível de consciência ou o estado das nossas consciências diante das questões vitais da vida. Existem muitas formas de se analisar e eu vejo uma que está no livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, em que ela relata os vários estados que são decorrentes do processo natural de evolução do espírito, os vários estados de consciência, que são consequência de um caminhar, dessa trajetória longa, secular, milenar, de desenvolvimento do espírito. E, assim como temos o desenvolvimento da inteligência, temos o desenvolvimento de todas as faculdades do espírito. Uma delas é a consciência, é o despertar da consciência, porque numa extremidade
o espírito está adormecido. E na extremidade oposta, ele está totalmente desperto. E, baseada nos estudos psicológicos recentes durante o século XX, em especial, ela cita o trabalho do psicólogo russo Georgy Gurdjieff, que é um mestre sufi que fez várias adaptações e é muito reconhecido no meio da psicologia e da psicoterapia. Ele descreve 5 estágios que Joana transcreve no livro dela, que representam os degraus da evolução do despertar do espírito, do despertar da consciência do espírito. O primeiro é que ele chama o sono sem sonhos, que representa o estágio em que o espírito está adormecido completamente. E o homem vive dos impulsos fisiológicos e é regido pelos fenômenos orgânicos. Ele come, ele bebe, ele faz sexo, ele sofre as injunções do seu organismo, do seu corpo e por aí vai, e apenas é regido e movido por essas motivações. O segundo, ele já chama de um degrau acima, é o sono com sonhos, no qual ele continua vivendo sobre os impulsos fisiológicos e fenômenos orgânicos, mas já libera clichês espirituais. Já há alguma sensibilidade, já há uma aspiração, mas por enquanto ele só não entende. Ele vive aqueles clichês, mas não entende. O terceiro degrau é o que eles chamam de o sono acordado. Parece um conflito, né? Uma contradição, melhor dizendo. E é, de fato. É o momento que o espírito mais entra em conflito íntimo consigo mesmo, numa identificação de quem ele é. E com isso, ele vive a vida corporal, a vida do homem, mas já sabe que os ideais superiores da vida são espirituais. Ele tem a intuição, mas ainda não tem uma preponderância das questões espirituais. Então ainda está, de certa forma, adormecido, mas é o último grau do adormecimento. A partir do próximo, que eles chamam de a transcendência do eu, ele desperta o espírito. O espírito desperta. E aí ele vive os ideais do espírito. Ele vive uma vida regida pela perspectiva espiritual e os horizontes são todos medidos a partir desta perspectiva. Não se aborrece tanto e não é tão influenciado assim como as questões corporais ou materiais e segue uma perspectiva mais ampla e tem uma consciência outra a respeito da vida e principalmente de si mesmo, porque o faz olhar a vida, olhar tudo de outra forma. Mas isso lhe dá um real objetivo para a sua vida, mas ele ainda apenas transcendeu e ainda tem a construção do espírito, que leva a um patamar que eles chamam de a consciência cósmica, que aí já é um ser, segue-nos, e acredito que esses patamares ainda continuem com novos desafios de aperfeiçoamento, mas que para nós já não é o caso, porque já estamos
com o dever de casa realizado, e com isso vamos tendo em cada conquista dessa uma possibilidade de enxergar a vida que nos cerca de uma forma bem diferente. O despertar do espírito está nesse momento da transcendência do eu, que é o vencer todos os instintos egóicos, egocêntricos e uma perspectiva do ser que não morre, o que traz uma revolução. Esse é um ponto que tem a ver com a nossa história toda, desde o início da era cristã. É uma era que ainda não acabou. Nós continuamos na era cristã, enquanto não realizarmos as conquistas que precisamos fazer com a mensagem cristã e com o testemunho dado pelo Cristo com relação à era do Espírito, porque a era cristã é a era do Espírito. No entanto, nós não vivemos como espíritos. Nós ainda continuamos persistindo em viver uma vida movida, regida pelo corpo e pela matéria. Ora, aí vem uma reflexão interessante que temos feito e eu vou dividir com vocês. Além desses processos que são naturais, fazem parte da evolução de todos nós, de todas as criaturas. Passar cada degrau desse, ampliando a sua consciência e mudando o estar no mundo, o ser, mudando o existir. Né? E eu vou levantar 2 aspectos para a nossa reflexão, para a nossa autocrítica. O primeiro é uma questão histórica. Como fala o texto inspirado no início, a gente não sabe o quão distante está as nossas atitudes, as nossas escolhas, com repercussões que chegam até o dia de hoje. E o que fizemos dentro desses 20 séculos? Porque provavelmente estávamos aqui. O que estávamos fazendo? Então, eu fiz uma restituição, uma recapitulação, da era cristã, sem muitas delongas e apenas indo direto nos pontos que interessam a minha reflexão e agora a nossa reflexão. Ora, até o século IV, a mensagem cristã, o cristianismo, estava se estruturando como mensagem, entendendo a mensagem do Cristo e estruturando aquilo que viria a ser a igreja, vamos dizer assim, a expressão coletiva do cristianismo, a centralização. Ora, nesse século, quando se institucionalizou a mensagem, o cristianismo na igreja, com uma estrutura clerical, toda ela bem definida e com os vários concílios que foram sendo feitos e estabelecendo os dogmas e as questões, nesse momento, houve uma decisão que passou por Agostinho e por todos os pais da igreja, do fortalecimento da instituição igreja, por isso chama-se católica, porque era ecumênica, era universal, para atendimento a todo o rebanho cristão. Era necessário esse fortalecimento. Mas de um bem veio um mal, porque eles, para fazerem isso, tiveram que subjugar o indivíduo e as manifestações individuais.
E com isso se perdeu ao longo dos séculos o objetivo da mensagem cristã, que era um roteiro para o cristão seguir o seu aperfeiçoamento espiritual e a sua felicidade. O roteiro mais sublime que existe para o homem. Ora, esse processo do século IV, que começou com Constantino, até o clímax da Idade Média, que foi o século XIV, ou seja, 1000 anos, aí está das interpretações do famoso milenarismo, que alguns gostam de fazer elucubrações a respeito dele, né? O século XIV, aí vem a minha vinculação com o momento atual, com essa pandemia, que eu vou dizer para vocês, é bobagem perto do que era o ambiente do século XIV. A pandemia, a peste negra que ocorreu no século XIV, ela foi de fato, aquilo sim foi devastação da população, não só europeia, mas também no Oriente, porque também veio do Oriente. Ora, nesse século, nós tivemos primeiro, dentro da igreja, o clímax de toda a venalidade, amoralidade, crueldade, adulteração da mensagem cristã, mercantilização das indulgências, já se conseguia resolver os seus pecados ganhando prêmios em bingos, tipo bingos, não tinha bingos naquela época, mas eram jogos que tinham, e o prêmio para quem ganhar você ganha uma indulgência e tem direito de se resolver os seus pecados. Era um absurdo. Eu li o livro de uma historiadora americana, chama Um Espelho Distante, em que a igreja e as circunstâncias da época, né, ela relata a dificuldade que é tentar compreender o que pensava o homem do século XIV, porque a igreja era tão presente que ele não poderia pensar, ele não poderia se expressar, ele não poderia ter vontade, opiniões, porque eram queimados, eram subjugados, eram agredidos. Olha o texto que eu vou ler para vocês do livro dela, em que ela fala, logo na introdução do livro, ela fala assim: a dificuldade de empatia, de verdadeira penetração nos valores mentais e emocionais da Idade Média, tem como principal barreira, creio eu, a religião cristã de então. Matriz e lei da vida medieval, onipresente e de fato compulsória. Aí olha só o absurdo, lendo agora sobre outras perspectivas, né? Principalmente a nossa espírita. Seu insistente princípio de que a vida do espírito e do além era superior ao aqui e agora, à vida material da Terra, não é partilhado pelo mundo moderno, por mais devotos sejam alguns cristãos de hoje. A ruptura desse princípio e a sua substituição pela crença no valor do indivíduo e de uma vida ativa, não necessariamente centrada em Deus, foi, na verdade, o que criou o mundo moderno e encerrou a Idade Média. De fato, naquele período, 150 anos depois, começa a Renascença e
imediatamente depois a Reforma Protestante e, com isso, um processo todo de valorização do indivíduo que criou esse perfil nosso hoje. Como nós somos hoje. Agora, olha só o fruto dessas ações enlouquecidas da Idade Média no que deu. Era preciso que houvesse essa reforma e paralisasse esse processo todo absurdo. Um dos papas da Igreja na época do início, acho que o primeiro papa do período da Renascença, ao final do século XVI, Nicolau V, olha só o texto, isso está em outro livro, chama Marcha da Insensatez, também da mesma autora, que é a historiadora americana mais conceituada do século XX. São muito bons os livros dela. Nicolau V, considerado o primeiro Papa da Renascença, falou explicitamente em seu leito de morte em 1455. Abre aspas. Para criar convicção sólida e estável, algo deve apelar aos olhos dos fiéis. Uma fé sustentada apenas pela doutrina será sempre fraca e vacilante. Se a autoridade da Santa Sé tornar-se visível, materializada em edifícios majestosos, toda a gente a aceitará com reverência. Nobres edifícios combinando gosto e beleza de proporções imponentes exaltarão imensamente a cadeira de São Pedro. E foi o que foi feito. O próximo Papa, e foi Sisto IV, foi o que contratou Michelangelo para fazer a Capela Sistina, tanto que Sistina é de Sisto, para homenageá-lo. E vimos todo aquele trabalho, então você já vê que há um motivo não tanto nobre para as obras de arte da Renascença e por aquele período tão glamouroso, que não era apenas por conta do renascimento artístico da arte. Óbvio que, né, como fala aquela parábola do Cristo, né, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Coisas belíssimas foram feitas e inspiraram a muitos, mas os propósitos não eram lá tão puros e santos como a gente poderia imaginar, né? Outro texto interessante dele ela fala assim, também no Marcha da Insensatez, que outra questão que houve nesse século XIV foi a cisma papal. Tivemos 2 papas, um papa em Roma e um papa na França, em Avignon, né? E ela fala assim, nesse capítulo, a Renascença, aí ela abre aspas, abre parênteses, aquele período histórico em que os valores deste mundo passaram a suplantar os do além-túmulo, ou seja, em que as questões materiais passaram a suplantar as questões espirituais. Olha o que construímos com a modernidade. A que custo? Construímos uma modernidade em que o indivíduo se fortalece a cada século, e isso é, de fato, uma conquista inquestionável. Mas a que preço? A preço de jogar no lixo o roteiro de felicidade e de aperfeiçoamento espiritual do homem? Será que havia essa necessidade? Essa é uma crítica nossa ao homem moderno. Essa é a crítica de agora. Não é fortuita essas situações que a gente está vivendo?
uma vida totalmente focada no indivíduo, cada um por si e Deus por todos, porque o Deus é o mercado que está aí, não é o Deus cristão, não é o Deus. Enfim. Floresceu na Itália aproximadamente a época em que Colombo descobriu a América. Sob seu impulso, o indivíduo percebeu ser o artífice e diretor do próprio destino, em vez de atribuir esse mérito a Deus. Suas necessidades, ambições, desejos, seus prazeres e posses, sua mente, sua arte, seu poder, sua glória eram seu propósito de vida. Esta passagem terrestre não mais se resumia, como no conceito medieval, em fatigante exílio no roteiro a ser percorrido pela alma em busca do destino espiritual. Pois é, aí nós vemos e voltando para a análise global da nossa história na era cristã. No início, estruturação, depois 1000 anos totalmente subjugados por uma igreja insana, irracional, voraz, louca, e levou a um processo de reforma e de construção da era moderna a partir do século XV e XVI, com encarnação de vários espíritos que trouxeram o método de pensar para o homem, porque estava subjugado. E nesse processo de pensar, o problema é que veio junto com essa conquista, no qual estamos até hoje, a busca da defesa das minorias, defesa dos direitos humanos, defesa de uma série de conquistas que estamos ainda precisando fazer. Mas pergunta-se, era preciso jogar a criança fora junto com a água suja da bacia do banho? Não precisava disso. Não são incompatíveis. A individualidade humana não é incompatível com a mensagem cristã. Ao contrário, a mensagem cristã veio para a individualidade humana. E hoje estamos diante dessa conclusão que vem a ser a dificuldade da vida moderna trazer felicidade para o homem. Não traz. É vazia. É cruel também. É um outro tipo de crueldade. E a gente percebe que em 20 séculos da mensagem cristã, nós cometemos a maior insensatez de todas, relegando, primeiro adulterando a mensagem para favorecer interesses pessoais e a ignorância dos espíritos ainda adormecidos. E depois, alguns, por total falta de motivação para a descoberta de novas soluções para a sua vida, acabou relegando ao abandono e à banalidade. Houve
uma reinjeção de ânimo e de significação, o Espiritismo chegando na França no século XIX. E não é à toa que ele se chama Espiritismo, porque traz as chaves para o homem passar, aqueles que já estão em sono acordado, passarem para a transcendência do eu, que é quando o móvel das nossas vidas é regido pelas questões do espírito, ainda que não devamos relegar ao esquecimento as questões materiais, nos isolando em mosteiros, em locais inóspitos e buscando a iluminação através do esquecimento de que somos indivíduos encarnados, indivíduos espirituais encarnados. Temos vastos conceitos e ensinamentos para ajudar o homem a ajudá-lo a despertar o seu espírito, conhecendo-se melhor e, com isso, resgatar a mensagem do Cristo, porque o Espiritismo não vem trazer uma nova mensagem. A mensagem continua sendo o roteiro do Cristo. Ele só vem nos alertar, o Espiritismo, que somos espíritos. Temos um passado e sobreviveremos à morte do corpo físico. Então, vamos pensar no que significa isso. Isso traz perguntas e mais perguntas, e nós, através de reflexões, estudos e dedicação do nosso tempo, nós vamos obter respostas que vai nos elevar o patamar. Então, eu vejo com muita clareza, a menos de qualquer outra percepção melhor, que estamos há 20 séculos do início dessa era que nós não conseguimos concluir ainda. E eu vejo com uma certa dificuldade quando discutimos as questões menores e esquecemos das questões maiores, como fala o texto lido no início para vocês. Essas questões que temos que tratar hoje têm a ver com o despertar do espírito humano e todas as consequências que são decorrência desse despertar. Isso trará um novo indivíduo. Trará a possibilidade de, nos próximos séculos, concluirmos a era cristã. E tem um detalhe importante, que Jesus trouxe a mensagem de conquista do reino dos céus. Mas ele falou que o reino dos céus não está aqui ou acolá. Então ele não está no céu. Ele pode estar aqui. E o processo que os espíritos dizem é que estamos numa transição planetária. E nova ordem será estabelecida aqui. E o que acontece com os espíritos que não se sintonizarem com a nova ordem? Sairão daqui. Então, não podemos ficar omissos diante do nosso destino.
Não podemos ficar inertes diante do dever, da tarefa a cumprir conosco mesmo. Nos darmos conta dessa adulteração que fizeram com a mensagem cristã, revitalizar a mensagem cristã em nós, buscarmos um despertamento do nosso espírito para dar uma nova significação à nossa vida. Nós somos muito, muito necessitados dessa nova significação. E será motivo de imensa alegria, apesar de todas as lutas que já tivemos, porque somos os trabalhadores da última hora na mensagem cristã. E teremos o salário do homem feliz. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça na busca da verdade sobre nós. Que a gente não fique fechado nessas preocupações, no medo. Que a gente não entre no complexo de Jonas, que se recusa a desenvolver as suas capacidades e se recusa a seguir o seu destino. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça para que possamos dar conta primeiro das reflexões desta hora, porque há muita ajuda do plano espiritual a todos nós. Para que a gente não fique ligado nisso, está na hora do lockdown, não, está na hora do... Ok, cabe essa discussão, mas a principal não é essa. A principal é o que estamos fazendo, o que fizemos e o que podemos fazer. Despertar do sono aqueles que já podem despertar. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos nós.